Muitas vezes, quando eu gravo um vídeo, as pessoas pensam que eu estou atacando elas, porque não existe como falar sobre saúde emocional ou sobre a palavra de Deus sem dar exemplos. Então, quando eu falo de pecado, quando eu falo de traição, de embriaguez, de vícios, de traumas, de várias outras coisas, porque o tema dos meus vídeos são a saúde emocional junto com a Bíblia. Eu sou um amante da Bíblia e também sou uma amante da psicologia. Não sou formada, mas por eu ter passado depressão e ansiedade e ter usado a Bíblia aliada da psicologia, hoje esse é o meu principal assunto, porque eu sei que existem pessoas tirando a própria vida. E se não fosse Deus e a terapia, porque os dois são juntos, né? E eu acredito que a terapia ela é feita com psicólogos, com certeza, bons psicólogos, mas também nós mesmos temos que nos tratar. Como que a gente se trata? Colocando coisas boas na nossa vida, evitando coisas negativas, né? Se amando, se cuidando, comendo bem, praticando exercícios, colocando coisas boas na nossa mente, porque o nosso cérebro ele é uma máquina que, por exemplo, tô levantando meu braço. Então, tipo assim, se eu colocar coisas negativas, seja uma música, série, filme, conversa ou de pecado, isso vai fazer mal pra mim no futuro. Pode ser um prazer bom, por exemplo, sei lá, eu sempre dou exemplo pra vocês, mas eu vi uma frase, se eu não me engano, que era de um homem que pregava a palavra de Deus, que ele diz que é impossível pregar a palavra de Deus ou falar sobre saúde mental, saúde emocional, sem ofender alguém. Porque às vezes você está falando de uma coisa, por exemplo, eu estou falando sobre um pecado e a pessoa que está vendo o vídeo, ela está praticando aquele pecado. E aí a pessoa ela pensa automaticamente que é uma indireta, porque é a vida dela. Só que eu estou abordando esse tipo de assunto. O meu assunto é comportamento humano, seja espiritual ou emocional. Eu sempre falo de espiritual, emocional, espiritual, emocional. Esse é o assunto do meu canal, dos meus vídeos do Instagram, do WhatsApp, dos meus status. Então, assim, se você assistiu algum vídeo meu e você se sentiu ofendido, atacado, diminuído, algo desse tipo, saiba que esse não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é o quê? Por exemplo, vamos supor, você está doente, você está com a doença do Covid, você está com a diabetes, você está com anemia. Como é que o médico vai te tratar sem falar, olha, essa doença tem tais sintomas, que é o que eu faço nos meus vídeos. Os meus vídeos eles vão falar, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, ela vai falar isso, isso e isso. Aí vamos supor que a pessoa que tem ansiedade, ela tá vendo o vídeo, ela vai falar, nossa, mas que horror! Você já pensou? Se a pessoa que tá doente agisse assim com o médico? Porque é impossível a pessoa que está tentando, ou às vezes a pessoa ela não é enfermeira, mas se ela está estudando sobre o assunto, que é o que eu faço, e ano que vem eu vou começar a cursar psicologia, porque eu sou amante disso, eu gosto disso, porque depois que eu saí da depressão eu descobri que quando a gente cuida da nossa cabeça, tudo muda, você começa a querer comer melhor, você começa a se amar, você começa a querer praticar exercício, você se torna melhor com as pessoas, não perfeito, porque eu não sou perfeita, lembrando disso, mas eu tento melhorar sempre. Então, assim, quando você faz esse tipo de coisa, você se torna melhor. Então, assim, é a mesma coisa, a pessoa tá lá com lepra, com Covid, uma coisa que passa para outras pessoas, que fere ela e fere outras pessoas. E aí essa pessoa, ela pega e fala assim, o médico vai falar assim, o sintoma é esse, esse e esse. E a pessoa fica horrorizada porque ela tá falando da doença. É mais ou menos isso. Quando a gente prega sobre a palavra de Deus, sobre o pecado, as pessoas não gostam. As pessoas, elas ficam bravas. E eu realmente, antigamente, eu não gostava, mas eu não queria evoluir. Então, quando eu era ateia que eu quero dizer assim, de não acreditar na Bíblia, até que eu tive a minha visão espiritual e eu vi o mundo espiritual como que existe, eu comecei a estudar sobre a Bíblia, eu odiava que falava de pecado. Odiava, porque eu gostava de me embriagar, eu gostava de
fumar meu cigarro, eu gostava de ter relação com várias pessoas, eu gostava de assistir pornografia. E se alguém viesse falar disso, nossa, quem que é esse santarrão para falar que isso faz mal? Eu quero continuar o resto da vida fumando dentro de casa e fazendo mal pro meu filho. Esse era o meu pensamento. Lógico que eu não tinha consciência de que fazia mal. Eu só vi o prazer. Então, tipo assim, o pecado, ele faz isso com você. Por exemplo, a pessoa trai. Ela pensa assim, nossa, ela não sabe o que eu tô passando dentro do meu relacionamento. Pra mim, tá procurando outras pessoas. Mas o problema é, quando você trai, você faz mal pros teus filhos. Quando você trai, você faz mal pra tua esposa e mal para você. Você faz mal pra todo mundo em volta. E é por isso que Deus pede pra gente parar, porque não é só sobre nós, não é uma escolha individual, você fere outras pessoas, você machuca. Quando você se embriaga, você faz mal pra você e pro próximo, a longo prazo. Quando você fuma, você faz mal pra você e pra quem tá sentindo mal, aquele ar, que era o que eu fazia, várias coisas. Então, tipo assim, nunca é só sobre você, é sobre o próximo também. Então é por isso que a gente tem que pregar o evangelho, porque uma pessoa, o vício mais exposto que todo mundo quer ficar longe é o crack. As pessoas sempre falam assim, cara, nossa, o crack é uma coisa terrível, eu não quero ser o cara que usa crack, credo, porque ele vê a pessoa magra, ele vê na pele, ele vê visualmente o que o vício faz. Só que comer demais causa diabetes, comer errado causa anemia, que é o meu caso, que eu fiquei com anemia. Pornografia destrói casamentos. O sexo antes do casamento ou fora do casamento, que é quando você faz o tal do pega e não se apega, e aí você muitas vezes vai machucar outras pessoas. Cientificamente é provado que quando você tem relação com alguém, você troca DNA com essa pessoa. Então, a Bíblia, se você estudar, tem o porquê científico do porquê que Deus pede as coisas pra gente. E eu sou uma pessoa que eu sou racional. Então, se eu estudar uma coisa na Bíblia, eu vou estudar psicologicamente e cientificamente o que isso tem. Então, tipo assim, a Bíblia fala o seguinte, o apóstolo Paulo, ele era um homem racional. Ele não era um cara que só entendia do espiritual, mas ele entendia de ciência. Se você vê, ele era um homem instruído, ele era um homem estudado. Então, assim, a gente tem que estudar. Tem gente que pensa que o cristão tem que ser só espiritual, mas muito pelo contrário. Se você estudar, você vai ser uma pessoa liberta em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, o que é a fé cega? A fé cega é aquela fé que muita pessoa tem, que é tipo assim, a pessoa ela rodopeia, sapateia, fala em línguas, mas a vida dela toda continua igual. Se ela tem obesidade, ela continua na obesidade. Se ela tem vícios, ela continua naqueles vícios. Por exemplo, aquela pessoa que fala assim, nossa, crente, ele não se embriaga, mas ele come, que é uma beleza. Daí você vai ver a saúde daquela pessoa, tá toda ferrada. Isso é a fé cega. A fé cega, ela sempre aponta o dedo para outra pessoa, mas ela não vê o seu erro. E gente, se vocês verem a minha vida, assim, eu não sou uma pessoa perfeita, então eu sempre tô tentando, Jesus, eu errei aqui, me ajuda aqui. Eu luto contra o pecado, sim, luto pra caramba, de verdade. Mas eu sou uma pessoa que igual esses dias, Deus me deu uma bronca no meio da rua, porque eu era uma pessoa que eu não tava respeitando meu esposo, de tipo assim, você tá fazendo tal pecado. E aí eu ficava assim, E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, Denise, quem faz é o Espírito Santo, não é você. Então, tipo assim, é o que eu falo, gente, não é pra mim, é pra você, é pra todos. Mas quando você vê um vídeo meu falando sobre algo, não leve para o lado pessoal, porque o evangelho ele fala dos nossos defeitos, para que a gente seja pessoas melhores. Se a gente não melhora, a gente fica ferindo as pessoas. Então não leve para o lado pessoal. Não pense que é arrogância. Não pense que a Denise pensa que ela é santarrona, porque muito pelo contrário, gente. Eu não sou perfeita. Eu tenho muitos defeitos.
mas a diferença é que eu tento sair do meu defeito, eu tento evoluir. Isso é cristianismo, é tentar evoluir, tentar melhorar, se esforçar para não ficar no mesmo erro. Deus sabe que você não vai ser uma pessoa perfeita, mas o que Ele quer de você? Que você se esforce, que você se esforce.